Olá, um grande abraço a vocês. Em primeiro lugar, meu muito obrigado ao Nóbrega por haver convidado para participar deste evento. E em segundo lugar, a todos vocês pela santíssima paciência de me ouvirem. Espero que até o fim. Bem, nessa oportunidade a gente vai procurar conversar um pouco sobre a nossa profissão, o do profissional de contabilidade. A gente já estava sob o que quase parecia ser uma pandemia antes desta genuína pandemia, quando vínhamos discutindo, lendo, questionando e sendo questionados com relação ao futuro da nossa profissão. Afinal de contas, a tecnologia vai acabar com o profissional de contabilidade? A tecnologia é realmente a maior inimiga hoje da contabilidade ou do profissional de contabilidade? Bem, vamos por etapas. Em primeiro lugar, quando a gente fala em tecnologia, não vamos insistir que o profissional de contabilidade tenha que ser um expert em Big Data, Machine Learning, Analytics, inteligência artificial, blockchain, etc. Não, isso é para o pessoal da área. Mas é necessário que o profissional tenha um bom conhecimento do básico de todas essas tecnologias e saiba, o que é muito importante, como explorá-las para o bem de nós mesmos. O profissional não pode se esquecer de que essas tecnologias estão aqui, serão substituídas por outras, e o estar por dentro do que cada uma delas é capaz de oferecer é fundamental. Mas vamos lá. Vai acabar a nossa profissão? Vai acabar, pelo menos, aquele conjunto de profissionais que trabalham nas funções repetitivas? E será que também as pessoas que não trabalham em funções repetitivas estão com os seus dias contados? Vejamos que, quando a gente fala em previsões, a gente precisa tomar muito cuidado. Primeiro, há muitas previsões que parecem verdadeiras realidades, ou que parecem absolutamente impossíveis de serem evitadas, mas as coisas de repente acontecem não como falado antes. Por exemplo, no século XV, nos tempos do Leonardo da Vinci e do nosso Luca Pacioli, e o Luca Pacioli era um professor, fazia pouco tempo que havia sido criada a máquina de imprimir livros, né? A imprensa havia sido criada há pouco tempo. Até então os livros eram elaborados, produzidos artesanalmente. Então cada livro tinha que ser escrito integralmente por uma pessoa, consequentemente os livros eram raros, ficavam escondidos sob 7 chaves e eram caríssimos. Mas com a imprensa tudo se revolucionou. Você podia fazer 1000 livros de uma vez só. E aí saiu uma previsão fantástica. A imprensa acaba de dar fim à figura do professor. Porque daqui para frente, basta pegar os livros, eles serão baratos, existirá livros sobre toda e qualquer matéria, e aí não se vai precisar mais do professor. Parece que não é bem isso que aconteceu. Mas houve uma insistência nessa previsão. Aí nas décadas de 70, 80, existia um modelo de ensino chamado instrução programada, que até hoje eu não sei por que realmente não se adapta bem à tecnologia eletrônica de hoje. Pela instrução programada, você
ia estudar uma matéria, quando estudava lá aquele capítulo, ao final vinham as perguntas. E depois vinham as respostas, que você só deveria consultá-las após terminar as suas respostas às perguntas. E lá, nas respostas, vinha assim: se você respondeu isso, ótimo, você entendeu tudo e passe para tal parte do livro. Aí vinha a segunda alternativa, por exemplo: se você respondeu isso, você entendeu mais ou menos. Volte e reestude tais partes. Se você respondeu isso, sinto muito, é melhor você voltar e começar tudo de novo. Era uma maneira extraordinária de se aprender uma porção de tarefas e uma porção de profissões. E uma porção de profissionais se formou em diversas áreas por meio dessa instrução programada. Obviamente, professor é uma profissão em decadência e vai acabar. De novo, não acabou. Hoje nós temos o ensino à distância, e agora com esse reforço de toda essa experiência de aulas online, e essa educação à distância vem provocando uma modificação radical na educação, em todos os níveis. E o que se fala? Todo mundo vai querer ensino à distância, porque cada um estuda na hora que quiser, onde quiser, custa muito mais barato. O que acontece? A gente olha, por exemplo, os Estados Unidos. Lá, o ensino IAD começou com um certo número de alunos, o percentual do total dos alunos foi crescendo, todo mundo dizia, vai acabar a aula presencial. O que ocorreu depois de um certo ponto? A coisa começou a se nivelar. Por quê? E aí descobriu-se que EAD é realmente uma ótima maneira de aprendizado para certas pessoas, que têm muita condição de autodisciplina, de ser capaz de aprender sozinho, sem grandes necessidades de dialogar com o professor ou dialogar com os colegas. Mas uma grande parte das pessoas não tem essa característica e não se dão bem com o ensino à distância. Então, vejam que são previsões que provocaram sim, alguns fatos desses provocaram sim mudanças, estão provocando agora, mas não o fim da profissão de professor, pelo menos por enquanto. Nada há de concreto que indique isso. Outra previsão que deu trabalho ao mundo, aos governantes, em 1972, uma porção de cientistas de diversos campos, de agronomia, de biologia, de sociologia, de economia, de pessoal da área de energia, todo mundo se reuniu naquilo que se chamou de o Clube de Roma. Centenas de cientistas discutindo o futuro da humanidade. E sabe o que aconteceu? Chegaram à seguinte conclusão: os limites do crescimento da economia mundial estão chegando. E vai ser um perigo, porque a população cresce em progressão geométrica e a alimentação só cresce em progressão aritmética. E que, portanto, o que vai acontecer é que, daqui a um tempo, não mais haverá condição de alimentar tanta gente. Isso já tem 50 anos. Ninguém contava lá na época que, primeiro, a população começou a parar de crescer em ritmo tão alto, em muitos países até decresce, precisa até de mão de obra externa, mas a mundial como um todo ainda cresce mais, nada comparavelmente ao que existia há 50 anos atrás. E ninguém, pelo jeito, levou em conta que a tecnologia na área agrícola iria fazer com que a produtividade também crescesse em progressão geométrica. E a alimentação fosse cada vez mais, vamos dizer assim, mais aumentada em função dessas novas tecnologias e a preços cada vez mais baratos. Ou seja, são
exemplos de que as previsões podem dar certo ou não. Recentemente a gente tem vivido com aquelas alternativas. O automóvel vai ser só elétrico, não vai ter mais automóvel a gasolina ou etanol. Na verdade, serão elétricos e autônomos. Ninguém mais vai dirigir carro, não vai existir mais isso. A quantidade de carros a ser vendido será mínimo, porque você vai ter, quando você precisar de um carro, você pega lá o seu aplicativo e o carro vem sozinho, você dá para ele a ordem onde vai, etc, etc, etc. Aliás, algumas dessas previsões já se faziam uns anos atrás e houve até a indústria automobilística dizendo em 2020 estaremos produzindo os primeiros veículos autônomos no mercado. É possível que cheguemos a isso? É possível. Será realmente que isso será para daqui 2, 3 anos? Ou daqui 15, 20 anos? Ou seja, as previsões, mesmo que feitas por pessoas de altíssima capacidade, cientistas ou donos de bola de cristal, cuidado. A gente precisa ter um pé atrás. Mas, sabe o que é o chato? Ou o bom? Algumas das previsões realmente dão certo. E o que é o pior de tudo? É que a gente não consegue saber distinguir qual vai para este lado, qual vai para aquele. O medo da extinção da profissão não é só nosso. Os advogados vivem apavorados porque as inteligências artificiais aplicadas na área deles estão fazendo com que os documentos, as petições sejam muito mais bem feitas pelos computadores do que pelos profissionais. Na área de medicina se fala tão fortemente de que análises feitas por computadores, diagnósticos feitos por computadores, têm nível de acerto maior do que pelos médicos. Os engenheiros estão desesperados porque uma grande parte do que eles faziam relativos a cálculos, etc., o computador faz muito com melhor qualidade. Os arquitetos, que eram verdadeiros artistas, hoje os aplicativos fazem muito mais rapidez, de uma forma muito mais barata. Isso quer dizer que todas essas profissões vão acabar? Eu tenho dúvida, que eu diria quase completa. O que é preciso a gente olhar, talvez desses últimos 40, 50 anos, o que vem acontecendo com as profissões, para daí a gente poder olhar melhor para o futuro. É como a própria contabilidade. A gente quer olhar para o futuro, mas nada como conhecer a vida pregressa da empresa, o que ela vem fazendo, que sucesso ela vem tendo, que endividamento ela está assumindo, crescimento de vendas de lucro ou não, para ajudar no processo de previsão para o futuro. O passado não será o futuro, mas você não consegue analisar o futuro sem ter uma boa informação sobre o passado. Isso vale para o passado de um advogado, da contabilidade, de um médico, etc. Então, se olharmos o que aconteceu com as profissões nesses últimos tempos, nós vamos descobrir uma coisa muito interessante. Eu conheci quando jovem, e já faz mais de 10 anos isso, o escritório do Pinheiro Neto, em São Paulo, lá na Rua Boa Vista. Era o maior escritório de São Paulo, tinha lá centenas de advogados. O que acontecia? Mais ou menos 40% dos advogados, sabe o que eles faziam? Passavam o dia inteiro pesquisando os diários oficiais da União e dos estados e das capitais para analisar, primeiro, as mudanças da legislação, segundo, os julgados, em primeira instância, segunda instância, né? Terceira instância, para montarem os seus arquivos com relação à legislação e à jurisprudência de cada uma das matérias que interessavam ao escritório. Não faz muito tempo, aliás, eu vou ao Pinheiro Neto até hoje, mas há não muito tempo estava conversando com um dos sócios lá e comentando essa história, mesmo porque eu vi o velho escritório do Pinheiro Neto está lá reproduzido numa salinha, uma espécie de um museu. Eu estava ali conversando e dizendo sobre isso e perguntando para ele, e aqui hoje? São quase 1.000 profissionais.
Quantos trabalham naquela área básica de levantar jurisprudência? Porque o computador faz tudo para a gente. O pessoal de TI que providencia, a gente só dá para eles o seguinte, as palavras-chave que a gente quer, etc., eles montam tudo. Naquele tempo lá atrás, era uma quantidade grande de profissionais embaixo, alimentando os de cima e as grandes decisões sendo feitas por um número muito pequeno. Eles realmente criavam as teses, eles realmente procuravam inovar. O grosso do pessoal era para manter funcionando a pirâmide. Hoje, estavam me dizendo lá, a coisa mudou completamente. O número de profissionais lá embaixo fazendo coisas repetitivas é cada vez menor. O meio se alargou, porque você precisa ter uma quantidade de gente muito preparada para analisar e entender as coisas, e não para simplesmente montar as bibliotecas de leis e de julgados. E o que é mais importante, em cima aumentou muito. Hoje, os grandes escritórios são aqueles que têm uma grande quantidade de pessoas pensantes, de pessoas que conhecem muito bem todo o direito, que conhecem muito bem todas as matérias com que os advogados trabalham, societária, tributária, criminalista, etc, etc, etc. E a quantidade dos profissionais de muito alto nível aumentou. Mas a quantidade dos profissionais de baixo nível praticamente zerou. Reparem que isso vem acontecendo com quase todas as profissões. Eu falei na hora de engenharia, a mesma coisa. Você entrava no escritório de engenharia lá no passado, o que tinha de engenheiro, calculista, de engenheiro fazendo isso, tudo pessoal formado, recém-formado, etc. Tal. E depois as grandes decisões tomadas por 1, 2, 3 lá em cima. Vai ver hoje. Os computadores, as pessoas usando os computadores, fazendo todas as grandes proposições, e lá em cima uma porção de gente trabalhando realmente com a cabeça. Os arquitetos, a mesma coisa. O computador faz qualquer coisa que você mande ele fazer. Então, quem dá as diretrizes das linhas, do que deve ser feito para a melhoria de qualquer ambiente, seja lá o que for, a parte artística do arquiteto, hoje este é o número maior de pessoas num bom escritório de arquitetura. Depois, vem o pessoal de baixo, que vai ser capaz de passar aquilo para ser executado pelos computadores, e aquele pessoal que tinha lá embaixo antigamente, fazendo coisas totalmente repetitivas, vai acabando. Então, esse é um ponto que não é previsão, não, é a constatação de uma realidade que vem acontecendo. A gente só não sabe até quando isso vai continuar. Talvez até nunca mais pare. O que era uma pirâmide foi se transformando hoje mais ou menos um cilindro, e em alguns casos a pirâmide invertida, e sabe-se lá o formato de lá daqui a alguns anos. Então reparem que existe risco para a nossa profissão? Existe. Não só risco, mas é um fato. A parte repetitiva que os nossos profissionais faziam há tantos anos atrás, cada vez menos pessoas fazem, mas as máquinas realizam. A quantidade de pessoas que hoje precisa conhecer contabilidade em altíssimo nível, por outro lado, aumentou. No passado, conhecer contabilidade bastava 2, 3 no escritório de contabilidade. Hoje, se for um escritório grande, se for um escritório ativo, a coisa mudou. Então, a nossa profissão, como todas as outras, naquilo que diz respeito à repetição de tarefas, realmente está fadada não, já vem sendo reduzida e vai continuar sendo reduzida. Pode até ser que acelere essa velocidade de mudança, mas que ela é um tanto quanto inexorável, pelo menos para mim, é. Então, isso quer dizer que os profissionais realmente repetitivos não vão ter muita função no futuro.
Mas o pessoal de nível bom, médio e muito alto, gente, o que vem acontecendo é uma barbaridade. Eu trabalho muito com grandes empresas, tudo bem, eu tenho um mundo que não representa, não é uma boa amostra necessariamente do que acontece no país como um todo, na economia como um todo. Mas, gente, o que eu vejo do que está acontecendo, eu vejo de depoimentos, nos casos das grandes empresas, é uma barbaridade. Os profissionais de contabilidade, que eram seres praticamente isolados, não participavam de nenhum processo decisório. O que foi acontecendo com eles? Principalmente nesses últimos 10 anos. Começou isso, na verdade, eu diria, já com a lei das SAs, na década de 70, mas foi um grande pulo com relação ao que existia antes. E agora é um salto monumental. A partir da adoção das normas internacionais de contabilidade, que são complexas, mas o mundo é muito complexo hoje. As operações hoje são uma quantidade enorme a mais do que no passado, de diferentes operações, e a cada dia o mundo vai criando novas formas de fazer, de negociar, de vender, etc. E, consequentemente, o mundo ficando complexo, não há como a contabilidade não se tornar complexa também. Mas o que acontece? Em função desta nova filosofia por trás desta nova contabilidade, o que foi ocorrendo? Primeiro, os profissionais tiveram que tirar o seu bumbum da cadeira e sair correndo, andar pela empresa. Antigamente, na hora de calcular uma depreciação, ele pegava a tabelinha lá e pronto, estamos conversados. Hoje, a depreciação, ele precisa ir com o pessoal da fábrica para saber das vidas úteis do que tem lá, ele tem que ir atrás dos engenheiros civis para falar sobre vidas úteis de edifícios, de construções civis, né? Ele precisa ir atrás do pessoal da tecnologia para saber sobre vida útil dos computadores, etc. Ele não mais é capaz de sozinho produzir a informação útil, ele precisa correr atrás de outros que vão lhe alimentar. Ele precisa entrar na área de vendas, ele precisa conhecer, saber conversar com o pessoal da produção, ele precisa ter bons relacionamentos com o pessoal da área jurídica, pessoal de recursos humanos, etc. Porque senão ele não consegue obter as informações que ele precisa. Se é que são necessárias informações de qualidade para a administração da empresa, para os credores, para os investidores. Então, o profissional teve que sair da sua cadeira e correr atrás das informações. Mas aconteceu outra coisa também muito importante. Outras áreas da empresa passaram a procurar a contabilidade porque passaram a depender mais dela. O contador, que não recebia visita nenhuma praticamente do pessoal da alta administração, hoje mudou. Pode ser até que fisicamente o diretor não vá na sala do contador, mas chama o contador lá na sua sala. O que hoje, antes de qualquer contrato novo, o jurídico chama a contabilidade, o financeiro chama a contabilidade, o presidente chama a contabilidade. Me diga uma coisa, o que isso vai impactar no nosso balanço, no resultado? Nós devemos, antes de uma análise financeira, nós devemos comprar os ativos, nós devemos alugar os ativos. O que vai acontecer com o efeito do balanço, do endividamento e também com a área fiscal, adotando uma ou outra alternativa? E o contador tem sido chamado a prestar informações em tantas e tantas ocasiões. Vocês não imaginam, nessas grandes empresas, o problema do contador hoje, às vezes, é a falta de tempo para ficar atendendo seu pessoal interno, de tanto que ele fica correndo pela empresa. Nas médias empresas, claro, num nível menor, mas quando eu também tenho esses relacionamentos, a coisa também vem acontecendo nesta direção. Talvez não num ritmo tão frenético como foi a da mudança nas grandes empresas, mas vem mudando. E isto, com o decorrer do tempo, vai ir passando cada vez mais para as empresas de baixo. Então, o que acontece? Esta é uma fantástica oportunidade para aqueles que são realmente bons subirem mais ainda.
Uma coisa importante, antes de eu continuar falando da parte técnica, gente, isso vem provocando uma alteração na profissão contábil, porque ela nunca foi de se preocupar muito com relacionamentos. Aliás, pelo contrário, tinha gente que queria ficar quietinho sozinho e procurava contabilidade para trabalhar. Mas cada vez mais, já que há esta interação forte entre a contabilidade e praticamente todas as outras áreas da empresa, e isso cada vez ainda aumenta, é mais ainda necessária a característica de uma pessoa com formação para ter bom relacionamento. Relacionamento com os seus pares, relacionamento com os seus superiores e também, é claro, com os seus inferiores, que era a única coisa que talvez eles estivessem realmente acostumados a fazer. E, aliás, essa história de capacidade de relacionamento, capacidade de se expressar verbalmente e por escrito, capacidade de ouvir, de entender o que o outro está querendo dizer, capacidade de conhecer cada uma das pessoas, cada pessoa é diferente, tem uma forma de ser diferente, tem um caráter diferente, tem um comportamento diferente, tem uma posição, vamos chamar assim, de psicológica e psiquiátrica diferente. Então, você procurar entender os diferentes tipos de comportamento humano é fundamental. E você fazer uso disso para fazer a máquina funcionar de uma maneira mais azeitada. Fazer a empresa funcionar, ou o seu escritório funcionar, e o seu relacionamento com os clientes. Essa história de relacionamento está tão forte que nas grandes empresas, quando há demanda por um alto executivo, um gerente, um superintendente, um diretor, os diplomas da sua formatura, o currículo com toda a sua experiência, claro, são importantes. Os que não tiveram aquilo cumprido, não é. Mas agora, na hora, depois de um mínimo de conhecimento técnico e um mínimo de experiência, se for o caso, o pedido pela posição que está em jogo, o que ocorre? A decisão entre os que ficam na reta final não é mais pela competência demonstrada anteriormente do ponto de vista técnico, não é mais pelo título que ele possui, é pela forma com que ele se relaciona. As entrevistas de relacionamento, e isso é feito inclusive online hoje, elas são fundamentais. Testes psicológicos que vão evidenciar a sua capacidade de relacionamento são cada vez mais presentes. O relacionamento começa a ser uma fonte enorme dividindo águas. O que acontece quando a gente fala nas máquinas? Há algumas coisas que as máquinas, lembre-se, inteligência artificial tem muito falado, muito escrito e quase nada feito. Até hoje as máquinas fazem o que as pessoas vão lá e as ensinam a fazer. Elas ainda não criam nada. Elas ainda não têm qualquer forma de problema de comportamento, etc. Elas são extensões daquilo que os tecnólogos e os programadores são capazes de fazer. Mas o que significa isso? Que realmente é provável que nunca elas vão conseguir substituir essa capacidade de pensar, essa capacidade de ser parceiro da empresa, essa capacidade de ser consultor para dentro da empresa ou dentro de uma entidade de fins não lucrativos, seja lá o que for, esta capacidade de ser multifuncional, tá certo? Capacidade de trabalhar em equipe. O que ocorre? Cada vez mais importante, inclusive, você, mesmo não sendo uma pessoa que toma decisões pela vida da empresa, você precisa conhecer essas pessoas e o que é importante, conhecer como essas pessoas tomam decisão, que tipo de informações esta pessoa precisa para tomar decisões,
Porque, inclusive, está aí o seu grande futuro. Começar a preparar as informações que são necessárias para essas decisões. Se você não entender do processo de decisão, você não vai ser capaz de imaginar que tipos de informações são necessárias para esses decisores. E, aliás, há momentos que nem a pessoa que toma a decisão sabe que as informações muito melhores ele poderia obter via contabilidade. Ele não sabe, porque ninguém apresentou isso para ele. Ele não é obrigado a saber se ninguém, o curso dele, seja lá do que for, é advogado, economista, não ensinou direito isso para ele. Só espero que não seja um contador. Né? E cabe ao profissional de contabilidade, tanto seja contador, ou subcontador, ou um funcionário de alto nível na contabilidade, ou dono de um escritório de contabilidade, ou um consultor, que eles precisam é aprender o que é necessário levar de informações para a gestão da empresa. Aquela contabilidade que a gente aprende dos IFRS só ensina informações para credores e investidores. Ela não dá a mínima pelota para a contabilidade gerencial, que é a contabilidade para fins de criação da riqueza, e não da distribuição da riqueza, quanto que vai para lucro, quanto que vai para ajuda. Então, o que ocorre? Você tem que entender disso tudo e aprender que cabe a você o papel também de ensinar. Não tem uma coisa que me deixa mais bronqueado do que você dizer, eu faço tal coisa, ninguém dá, é tão importante e ninguém dá pelota, ninguém entende nada. Ora, se não entende é porque você não foi efetivamente inteligente para ir lá e ensinar. Por que os outros têm que saber aquilo que você sabe? Você sabe exatamente para isso, é para passar para frente não só a informação, mas como utilizar bem essa informação. Por favor, se há um desentendimento, a culpa é de quem conhece e devia ensinar o usuário a aprender a analisar as informações. Inclusive, entrevistá-lo para ver quais são as informações que ele precisa, que você é capaz de produzir. Portanto, vejam que há uma junção de capacidade de relacionamento, de conhecimento técnico, de espírito de comunicação, escrita, oral, de vontade de ensinar os outros aquilo que você é capaz de produzir que seja útil. Tá certo? Claro, isso envolve também atender a uma parte jurídica, a parte tributária, a parte de RH. Não estou menosprezando ninguém, só estou querendo falar de campos onde a gente ainda tem muito espaço para crescer. Então vejam que a gente tem necessidade de juntar muitas competências. A técnica que a gente aprende numa sala de aula, ou que a gente aprende estudando normas, ou que a gente aprende trabalhando com os outros, ela é absolutamente necessária, mas ela absolutamente não é suficiente. A competência técnica é condição sine qua non, mas não é ela que vai resolver o papel dos futuros e dos atuais contadores, que realmente serão os que deverão ter capacidade de se manter trabalhando e cada vez mais reconhecidamente aceitos pela empresa, pela sociedade, etc. É necessário este domínio de tudo que acontece dentro da empresa. É preciso conhecer mais, até a linguagem utilizada na área da fábrica, se ela existir, ou com o pessoal de vendas, ou com o pessoal de marketing, ou com o pessoal da distribuição, o pessoal que gerencia a loja, seja lá o que for. É necessário você ter este domínio, porque você é capaz de produzir informações para todas essas áreas. Claro, não vamos esquecer, volto a repetir, você precisa saber muito também de tributos, de direito tributário, de direito societário, está correto? E você precisa conhecer muito hoje de finanças, de economia, tá certo? Se você tem uma boa noção de direito, da forma como o advogado pensa, entender bem de economia, da forma como o economista pensa, e são formas diferentes.
E se você não conhecer bem finanças, fica difícil. Ou seja, o que está em risco na profissão é a parte relativa à repetição. Mas a parte relativa a realmente uso intelectual, uso de capacidade de relacionamento, de estar sempre disposto a aprender e a ensinar, essas características elas são, na verdade, ainda mal posicionadas, porque o mundo precisa mais de profissionais, muito mais do que são os que existem hoje. Quando eu falo da parte comportamental, uma coisa que é extremamente importante, eu vi isso em várias escolas no exterior, que no seu curso de graduação, no Brasil isso é muito pouco tocado, às vezes no primeiro dia de aula, chega lá e diz o seguinte, principalmente nas americanas, porque nas americanas normalmente você não escolhe o curso quando você entra, você vai entrar na universidade já com a intenção de ir para cá, para lá, mas as definições normalmente se dão um pouco à frente. Aliás, eu tive essa felicidade. Eu sou contador, sou professor de contabilidade por 3 motivos. Eu tinha terminado o meu ensino médio, não sabia o que fazer, fui acompanhar um amigo para ir no cinema, ele passou na faculdade de economia, fez matrícula porque ele queria fazer e me obrigou a fazer também, e eu fiz e entrei. Eu entrei para fazer economia. Só que o curso na faculdade, ele só existia a partir do 2º ano. Ninguém entrava no curso de economia de administração, a gente entrava na faculdade. Aí, no 1º e 2º ano é que a gente escolhia o curso. E aí, pela primeira vez, no 1º ano, eu aprendi contabilidade naquela formulação que o Sr. Sérgio Díssimos, o Sr. Catelli, etc., na época, tinham colocado, o professor Alquinda de Toledo Ramos, que era um dos líderes disso, tinham colocado dentro da fé de ser uma ferramenta instrumental, acima de tudo, ela é um meio, ela não é um fim em si mesma, ela é um instrumento para ajudar a gestão, ajudar a calcular impostos, ajudar a informação para obtenção de crédito, para atingimento de mercado de ações, quando é uma companhia aberta, etc, etc. E o que ocorre em muitos desses cursos, quando eles pegam, principalmente como eu falei no exterior, onde o 1º ano você ainda não tem uma profissão definida, eles vão dar, ao invés de ensinar o básico de contabilidade na primeira semana, eles vão trazer casos que vão mostrar o seguinte: o contador tem um problema muito sério, ele fica no centro de interesses conflitantes. Ele é sempre cutucado por que quer, vamos lá ver, etc. Vamos reconhecer logo essas receitas, essa despesa precisa mesmo, ele quer lucro porque ele quer bônus, ou ele quer lucro porque ele quer distribuir dividendo. Aí vem o outro, não, nada disso, a gente vai pagar imposto, segura aqui, segura lá. Aí tem o diretor que ganha prêmios em função de um certo desempenho, também vai tentar. Aí tem o gerente, ele tem o seu desempenho medido de um jeito, ele vai procurar ver lá o que ele pode influenciar para ter melhoria, né, das suas gratificações. Ou então tem alguém que avalia alguém de baixo e ele quer saber, quer tentar mensurar o desempenho daqui de baixo desse, daquele jeito, conforme ele quer promover, não quer promover, etc. Ou seja, você tem no contador um centro de conflito de interesses muito grande, conflito de interesses de dentro da empresa, intra-entidade, e conflito para com os agentes externos, incluindo o fisco. Então, o que ocorre? Se a gente não tiver estrutura psicológica para ser o centro desses conflitos, não adianta ser profissional. Então é muito gozado, porque, pelo que eu soube, eu nunca participei pessoalmente disso em universidade no exterior, desse programa propriamente dito, mas sei que é muito interessante. Muita gente que achava que ia para a contabilidade, que queria um mundo tranquilo, sentar no seu cantinho, só ficar fazendo as coisas, desistiam. E outros que nem tinham nunca pensado em contabilidade se mostravam, pela sua personalidade, pelo que ela queria, interessado e procurando a contabilidade. E com isso, uma
coleta, vamos dizer assim, de alunos de bem mais alto nível do que vinha acontecendo. A Universidade de Notre Dame e a Universidade de Urbana-Champaign, Illinois, são duas líderes nesse processo. Bom, nós estamos aqui juntando uma porção de pensamentos, juntando uma porção de discursos, vamos dizer assim, procurando também elocubrar. Nada do que eu falo necessariamente será verdade. Nem vocês precisam concordar. Mas eu estou aqui expondo os meus mais de 10 anos, né? Vamos falar, mas calma, mas são 52 anos de experiência como contador e como professor, que me fazem, pelo menos, acreditar o seguinte: nossa profissão vai mudar? Ela não vai mudar, ela está mudando, ela já vem mudando há muitos anos. Ela deverá sofrer mudanças muito significativas? É muito provável que sim. Vai acabar a profissão? Muito pelo contrário. É uma profissão que, quando exercida com estas características que a gente está falando, competência técnica, conhecimento mínimo das áreas de direito, de economia, capacidade de relação com finanças, capacidade de relacionamento, capacidade de se comunicar, aprender a ouvir e aprender a ensinar. O contador que ensina, ele está vendendo o serviço dele. Ele está fazendo um tipo de marketing do que ele pode produzir e entregar para os compradores. Então, o risco é, de fato, pessoal da área mais repetitiva, de mais baixo nível, e cada vez tendo menos oportunidades. Consequentemente, provavelmente, salários limitados. Aqueles que conseguem passar por esta peneira de baixo para cima, gente, é só verificar o que acontece no mercado de contabilidade hoje no Brasil para o pessoal de alto nível. A demanda continua muito grande. No Brasil, no mundo inteiro. Isso ainda continua existindo. Claro, você vai em alguns países, como os Estados Unidos, Inglaterra, o contador já está nesse patamar há muito tempo, então não há um aumento de demanda significativo. Não há. É só em função do aumento normal do próprio crescimento da economia, novas empresas, etc. Mas não é tão significativo. Mas em países como o nosso, na América Latina inteirinho, e mais em muitos países europeus, se vocês forem na Itália, se vocês forem na Espanha, se vocês forem em Portugal, se vocês forem na França, se vocês forem na Alemanha, o grosso da contabilidade lá ainda é fortemente vinculada a aspectos tributários, como nós éramos no passado. Agora, com a contabilidade internacional, é que eles começam a se destacar e passar a produzir informações úteis para investidores, para credores e para a gestão. Os alemães, no que diz respeito à gestão, eles sempre foram muito bons. Sempre souberam fazer uma contabilidade para atender as leis e o fisco e outra contabilidade para atender a gestão da empresa. No fundo, eles são os criadores da chamada contabilidade gerencial. Mas nunca se preocuparam muito com a contabilidade financeira, que é aquela que hoje a gente chama de normas internacionais de contabilidade, que são para usuários externos. Então, gente, contador fechado em si mesmo, vão acabar todos? Não, sempre sobra algum espaçozinho, sempre vai precisar de alguém no nível de baixo. Olha, quer saber de uma coisa? Eu quero um empreguinho desse, que eu entro às 9, saio às 18, eu posso ainda negociar de entrar às 7, sair às 16, que é para eu poder ter mais o que fazer à tarde. Terminou, bateu a hora, eu quero ir para casa, sem levar problema, sem ter alguma coisa em que pensar. Eu quero, fim de semana, nem lembrar do emprego. Eu quero aquilo só para ganhar meu dinheirinho, tranquilo, sossegado. Ok, se você quer isso, e aliás tem isso bem definido na sua mente e como conceito de vida, ótimo, vai em frente. Você vai sempre encontrar na contabilidade alguns postos para isso, faça. Mas se você é mais ambicioso, você quer subir mais na vida, você quer ser mais útil na vida, pense em tudo aquilo que a gente comentou.
E outra coisa, isto vale para quem, por exemplo, tem escritório de contabilidade. Eu vivo falando que é um drama o que ainda existe. Quando a gente faz algumas pesquisas, lê algumas pesquisas, ou eu moro no interior de São Paulo, né, há 15 anos, moro a 200 quilômetros, conheço quase todos os profissionais de contabilidade aqui da cidade, muitos aqui da região, falo com eles, etc., mas confesso que não tenho tido, com algumas poucas exceções, grande resultado. Eu fico atrás deles dizendo, gente, o que valoriza o trabalho do escritório de contabilidade é a sua capacidade de ser consultor, ser assessor. É de ensinar o empresário que você pode montar para ele um bom sistema de custos, você pode montar para ele informações que são importantes para avaliar desempenho, que são importantes para olhar para o futuro e começar a ajudar a prever sobre o que vem, trabalhar com orçamentos, trabalhar com fluxos de caixa. É isto que realmente vai fazer com que o empresário pague feliz da vida o profissional que o irá ajudar. Porque enquanto um escritório vive de mandar DARFs e guias de recolhimento, vocês imaginem a velocidade com que o empresário lembra do contador do escritório de contabilidade, né? Eu sei que hoje tem bons escritórios, principalmente em várias boas capitais, caminhando nesse sentido. Vejo que, mesmo no interior, começam a surgir coisas em pensar, apenas acho que o ritmo ainda não é. Posso estar errado. Posso estar errado na minha sensibilidade aqui. Tomara que eu esteja errado. Mas o escritório de... Imagina, por exemplo, nessa história da pandemia. Se você não foi o primeiro a correr para falar para o empresário que você era capaz de montar um fluxo de caixa até o fim do ano, ensinar para ele as diferenças entre o caixa e contabilidade, ensinar a ele como é que se monta um orçamento a partir das projeções de vendas, que a partir disso você consegue projetar o balanço, com isso você consegue projetar resultado, consegue projetar fluxo de caixa. Se você não foi capaz de fazer isso, a não ser que o seu cliente já tivesse, você perdeu tempo. Você, claro, foi ajudado com todos esses problemas aí de trabalhistas que aconteceram, você foi ajudado a dar palpite em algumas dessas decisões que se tornaram meio necessárias, ajudar em processo talvez de financiamento, sei lá o que for. Mas se você só fez isso porque você foi perguntado, você não fez tudo. Você deveria ter sido o primeiro a pensar-se assim, eu estou no lugar do meu cliente. O que eu, como cliente, gostaria que o meu escritório de contabilidade o ajudasse? Os que souberam aproveitar este período agora e ainda estão sabendo, estão realmente criando uma imagem diferente. Os que não estão, talvez, infelizmente, apenas reforçando aquela história, meu escritório é só para me ajudar a controlar os impostos. E, se possível, me ajudar a pagar menos imposto. Não é isso necessariamente o que leva uma profissão, como é em tantos outros países, a um nível assim tão alto. Então, gente, fechado em si mesmo, é um profissional que está lá com seus dias ou contados ou com o mercado restrito. Pessoal de altíssimo nível, com alta competência técnica, com domínio de todas as áreas conexas, incluindo tributária, lógico, direito, finanças, economia, tecnologia, e cada vez mais especialista em relações interpessoais e cada vez mais especialistas em comportamento humano. Este profissional tem futuro, garantido nas grandes empresas, e ele estará capacitado para criar o seu campo de trabalho nas empresas menores ou no atendimento a seus clientes. De uma certa maneira, era isso que eu queria conversar com vocês, talvez passando uma porção de dúvidas.
Aliás, a função de professor realmente é criar, né, dúvidas e fazer com que as pessoas, no caso de sala de aula, saiam com mais dúvidas do que quando entraram. Isso aqui não é uma aula, é um bate-papo, mas em que eu estou procurando colocar a minha visão. Vejam outras visões diferentes, pensem com suas próprias capacidades, critiquem o que eu estou falando, o que os outros estão falando, com a sua própria inteligência. Não acredite em tudo que os outros falam. Pense por você mesmo. E vá pensando em como fazer para melhorar a sua posição pessoal e a posição da sua profissão. Então, caros amigos, caras amigas, um bom evento para vocês, que saiamos logo dessa crise ímpar e que tenhamos então mais condições de pensar isso tudo que a gente discutiu. Pelo menos isso me prometo, que vocês vão pensar e vão discutir sobre todos esses pontos. Nem que seja para me mandar um belo e-mail dizendo: o senhor está errado nisso, nisso, naquilo. Ótimo. Tudo bem, não tem problema nenhum. A gente está aqui para tentar ajudar a criar conhecimento, a motivar e a tentar mostrar caminhos, com todos os erros que qualquer um de nós sempre tem. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Tchau!